Graças a Deus, irmãos, que nos dará a oportunidade para trazer mais uma mensagem de Deus neste círculo de oração. E vamos meditar aqui, irmãos. Eu sou a missionária Fátima Pureles. Eu estou no Brasil. E vamos meditar aqui, irmãos, em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Fala sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Amor, fervor, humildade e beneficência. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quando for possível, e quando estiver em vós, tenha paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, e a ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, assim diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo, ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, tu amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glória a Deus. Irmão, se você acordasse todo dia e você lesse essa parte aqui, do 9 ao 21, fora a outra parte que, sobre a questão de apresentar o vosso corpo, do versículo 1 até o 8º, fala sobre você apresentar a Deus o vosso corpo em sacrifício santo, agradável, o vosso culto racional, um culto com razão. Eu estou com razão quando eu reservo o meu corpo para Cristo. É isto que, em síntese, nós podemos registrar, computar. Mas aqui nós vamos falar sobre o amor. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegue-se ao bem. Aborreço não. O mal ele me aborrece. O mal ele não me traz felicidade. Seja cordial um com os outros, porque perto está o Senhor. E dê honra às pessoas também. Mas talvez nem mereça honra. A Bíblia ensina diferente. Honre as pessoas. Não seja vagaroso no cuidado. Você percebe que alguém está precisando de um cuidado. Você vai ser vagaroso? Não. A Bíblia diz, não seja vagaroso no cuidado. Está precisando, tem coisa que é urgente, sabe? Aí você tem que agir. Sede fervoroso, seja cheio do fervor do Espírito Santo. Servindo, porque é como se você estivesse servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Toda vez que você faz um ato de benevolência em prol de alguém, você está fazendo um ato ao Senhor.
Atente a isto em nome de Jesus. Alegre-se com a esperança. Ainda ontem eu falei, a esperança, a palavra do Senhor diz, a esperança demorada, está em Provérbios 13, eu meditei ontem, foi Provérbios 13, foi o 13 e o versículo 12, sabe o que diz sobre isto? Diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração. Tem uma esperança que ela está demorando, o coração fica fraco, enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore da vida. Mas a esperança demorada deixa o coração da gente fraco. Não sei como está o teu neste momento. Tá? E diz, alegrai-vos na esperança. Né? O coração está fraco, mas você está alegre porque você tem esperança. Seja paciente na tribulação. Seja paciente, eu estou atribulado, mas eu estou paciente. Eu estou na antessala de espera do Rei de toda a glória, do Rei de toda a existência. E eu sei que no tempo dele, ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar. Tá? Me faz lembrar a situação do rei Davi e ele foi, o que eu posso usar de benevolência na casa na casa foi lá de Jonatas. E foi Mefibosete. Mefibosete estava lá, jogado, coxo, manco, jogado, se sentia como um cão. Mas o rei lembrou-se dele, disse, ninguém senta nessa mesa. Se Mefibosete não sentar, não chegar. Deus honrou, irmãos. Deus honrou. Tá? E ali, aí diz assim, seja paciente na tribulação. Está na tribulação? Eu estou paciente. Não, na tribulação. Perseverai na oração. Agora é o segredo, que é um círculo de oração. Perseverai na oração. Estou perseverando. Mas está dando tudo errado. Estás orando, parece que está ao contrário, não é? Aí novamente eu tenho um respaldo bíblico para isso. A palavra do Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Você está indo por um lado, nada disso, é nada disso. Porque a gente não consegue entender o trabalho de Deus, a medida de Deus. Tá? Mas ele diz, persevere em oração. E a Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Tá? Mas você tem que ver lá antes o que é que diz. Todo mundo pega esse pedacinho. Pedi, dá-se-vos-á. Eu vou pedir e vou receber. Batei que abre-se-vos-á. Meu irmão, eu tenho aprendido isso. Não leio o texto sem contexto não, que é texto da heresia. Mateus 7,7, né? João 7,7. Bater, se cruzar, essa. Não é? Não é Mateus? É. Tá? Pedi a bondade de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe. E o que busca encontra. E ao que bate se abre. Aí diz assim. Aí no versículo
versículo 12, ele diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, faze-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ah, você quer, né? Você quer para você, né? Você pediu para os outros. Eu quero um carro. Aí a irmã chega junto de você e diz assim: eu também quero. Você vai pedir o carro dela ou vai pedir o seu? Peça primeiro dela. A palavra do Senhor está dizendo assim: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, faça também vós, porque esta é a lei dos profetas. Tá? Então a vontade de Deus. Aí você quer. Aí você sabe às vezes que você pode viver sem aquele bem todo, só pode ter uma ideologia totalmente. A primeira ideia que veio na mente. Mas aí você ora, não vou orar pela irmã não, porque a irmã está querendo o mesmo que eu quero que Deus me ajude primeiro. Não é bem assim não. Não é assim não. Quando você ora, a Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó justamente quando ele orava pelos seus amigos. E não eram bem amigos não, hein? Eu queria o fígado de Jó. Tá? Mas o Senhor mudou o cativeiro porque ele estava orando pelos seus amigos. Então, não leia texto sem contexto, né? Porque abertura para uma heresia. Nós não estamos aqui para falar de heresia. Perseverar em oração, comunicar com os santos as suas necessidades. Cuidado com quem você está comunicando as suas necessidades. Comunicar com os santos. Ó, o santo do Senhor. Que você vai orar e você vai ler lá 41:6 de Isaías, que diz: um ao outro ajudou. E o seu companheiro de oração, companheiro de guerra, e o seu companheiro que se esforça. É um dando força para o outro, irmão. Não é você contando aqui, botando no megafone da fofoca na rua, você fica com vergonha de trafegar. Não, irmãos. É ele orando, ela orando. Jesus vai dar vitória. A gente fecha a boca aqui na terra e abre a boca para o céu, o megafone do céu. Segue a hospitalidade. Sabe o que é isso? Você segue a hospitalidade? Hospitalidade. É uma casa muito grande, um monte de gente desabrigada. Abre um quadradinho lá, assim, ó, um quadradinho. Tá? Bota lá, todo dia eu dou uma comidinha para vocês. Tá? Hospedado. A pessoa vai viajar, sua casa comporta, você tem até um quarto para hóspedes. A pessoa vem, você sabe que naturalmente não tem condições de pagar um hotel, um flat e tal. E aquela pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que você conhece. Não, mexer na minha intimidade, não vai ficar no quarto ali. Hospitalidade. É bíblico isso. Tá? Comunicar com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Está lá, irmãos, é Bíblia. Abençoai. E aí hoje eu meditei lá também, foi em Números 23, do 19 em diante. Vamos lá, Bíblia. Tá certo? A boca fala do que o coração está cheio. E eu falo de Bíblia. Números 23, né? Até do 18. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, ouve, inclina os ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Meu filho, Deus falou, está falado. Agora no tempo dele, fique na cadeira, espere. E não adianta espernear, não. Mas não adianta mesmo. Não adianta, é o tempo do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Quem diz e não faz, muitas vezes sou eu. Muitas vezes é você, muitas vezes seu patrão, muitas vezes seu amigo, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu filho. Olha aqui, ó. Ou falaria e não confirmaria. Deus fala e Deus confirma. Ele não viu iniquidade em Israel. Deus não viu iniquidade em Israel. E nem contemplou maldade em Jacó. Ele não viu. Ele não viu. O Senhor, seu Deus, é com ele. E nele, é com ele, e nele
e entre eles se ouve o alarido de um rei. Está lá, você está no meio. O Senhor está com ele, está ali. Deus não viu, o Senhor não viu iniquidade de Israel. Ele não viu no povo dele. Deus os tirou do Egito e as suas forças estão como as do unicórnio. É a força que a gente não tem, irmãos, nós somos fracos, nós somos ali falíveis, mas é a força que o Senhor nos dá pela sua palavra, pela sua graça. De nós mesmos nós não temos, alguém prega e canta, é discurso triunfalista, né? Deus vai fazer, você vê como se Deus fosse garçom e serviçal da gente. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, a Bíblia diz diferente. Ele faz quando Ele quer, Ele faz no tempo dele, o caminho dele não são os nossos, nós somos fracos, a nossa fortaleza vem do Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte, que é de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez céu da terra. Tá? O Salmo 20 diz, uns confiam em carro, os outros confiam em cavalo. Nós confiamos no Senhor. Uns encurvam-se e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia. Salmo 20, você precisa ler também. Está certo. Então, assim, porque alguém tinha dado ordem ali para o profeta amaldiçoar o povo de Deus. Disse, como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Irmão, você é um abençoado de Deus, você é uma abençoada. Deus está na sua vida. Receba essa palavra neste momento. Você foi projetado na eternidade, todos os seus dias estão nas palmas da mão do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aí diz assim, aí vou encerrar aqui. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você daquele que só, se chamar para um banquete, eu vou. Há um churrasco que é o primeiro que chega está aqui. Ainda vou chegar lá sem levar nenhuma linguiça. Vai lá se aproveitar. Não, irmãos, chegue junto, se você for. Agora, a Bíblia diz que é melhor ir para um local, é melhor ir para um funeral, que você vê o final de todas as coisas do que você ir para banquetes. Sabia? Pois é. Tá? E ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Você não pode ver o sofrimento ali, você ficar assim, alienado, alegre, assim, inerte, como se nada tivesse acontecido. Chore com a dor alheia. Eu nem conheço. Sinto, não tem sentimento não. É uma barra de ferro dentro do teu coração. Sentimentos, irmão. Chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Aleluia. Aí sabe o que diz assim? Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. O discurso triunfalista diz, Deus vai fazer, Deus vai lhe dar, e tome chave, e tome isso, e tome aquilo, irmão. Nunca recebi um de chave. Eu não tenho nem tendência para ser chaveiro. Não, irmãos. Não ambicioneis coisas altas. As coisas altas você já tem. Você é cidadão dos céus, você é cidadão dos céus. Você é rico da graça, da glória, da misericórdia, da saúde, do fôlego do Espírito, da palavra de Deus que está na sua boca e no seu coração. Ricos de verdade. Isso é o que o Senhor nos prometeu. Ele disse, olha, vocês serão, eu chamei vocês para ser santos, salvos, separados. Chamei vocês para serem ricos, não. Agora, irmão, se ele estender a mão, porque ele tem, ele pode, ele faz, né? Se ele quer, ele faz. Se ele faz, ele é. Poder soberano e capaz, não há nada difícil quando ele quer, não é quando a gente quer, não. Ele não é garçom de crente apressado. Então, assim, a ninguém torneis mal por mal. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. É honesto? É lícito? Eu ainda falei um dia desse, tudo, a palavra do Senhor diz, tudo me é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Escutar você não quer dizer que eu estou concordando com a sua tese, entende? Você me escutar não quer necessariamente dizer que eu sou a rainha da verdade, tá? A verdade, toda a verdade está aqui. Nós somos faltosos. Não vos vingueis em vós mesmos, dê lugar a ir. O Senhor é o nosso justo juiz, o Senhor que faz justiça por nós, o Senhor é o nosso vingador, mas estamos no tempo da graça. É a graça do Senhor que nos basta. Se o teu inimigo tiver fome, versículo 20, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Mas está com fome, dê comida, minha gente.
Está com sede? Eu dou. Sabe por quê? Fazendo isto, tu amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça daquela pessoa. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra. Em um mundo de extremo desamor, de extrema avareza, de extremo egoísmo, e para se cumprir a palavra do Senhor, que diz que no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Eles serão amantes de si mesmos, eles serão abomináveis, eles serão terríveis, eles serão irreconciliáveis. Eles têm amor a si mesmo, mas não tem amor por uma alma, não tem amor por um filho. A gente vê muitas vezes, não tem amor. Tá? Mas nós falamos do amor de Deus que supera tudo isto. E nós, como é que nós podemos mudar isto? Parece uma ideologia demodê, ultrapassada. Como é que nós podemos mudar isto? Como? Com oração. Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Mas tendo consciência que, infelizmente, os prognósticos são péssimos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas também diz lá em Daniel, tu, porém, meu filho, vai até o fim. Não basta só começar, como o pastor muitas vezes ele prega. Não é só começar. É ir de pouquinho em pouquinho. Eu vou. Aí chora, cai, entristece a Deus. Quem não? Quem nunca? Tá? Aí se reconcilia, estamos no tempo da graça e vamos, irmãos, de fé em fé, de força em força, de vitória em vitória, mas sabendo, são os últimos dias da igreja na terra. Deus te abençoe, que naquele dia que nós estivermos na glória com o Senhor possa dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aleluia. É melhor do que ele dizer. De fato. Eu vivo. Mas afasta-te de mim que eu nem te conheço. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.